O CEO entra apressado na sala de parto. As enfermeiras o impedem de avançar. Senhor, a paciente está em risco. Ele grita, desesperado. Ela não é só uma barriga de aluguel, ela é a mulher que eu amo. Silêncio. O som dos batimentos cardíacos ecoa. O público segura o fôlego. Curta e comente. Você acredita que o amor verdadeiro pode nascer das situações mais improváveis? Gabriel Monteiro afrouxou a gravata italiana enquanto atravessava o hall de mármore da clínica mais cara de São Paulo. O eco dos seus passos ecoava pelas paredes brancas, acompanhando o ritmo irregular dos seus batimentos cardíacos. 3 horas antes, o médico havia destruído seus sonhos com uma única frase. Senhor Monteiro, lamento informar, mas sua condição torna impossível que o senhor tenha filhos de forma natural. As palavras ainda martelavam em sua mente como uma sentença de morte. Aos 35 anos, Gabriel havia construído um império empresarial. Comandava mais de 1.000 funcionários e movimentava milhões mensalmente. Mas nada disso importava agora. Ele queria um herdeiro, uma família, alguém que carregasse seu sobrenome e pudesse dar continuidade ao seu legado. A morte prematura de Isabela, sua esposa, 2 anos atrás, já havia deixado um vazio impossível de preencher. Agora, descobrir que jamais poderia ser pai naturalmente parecia o golpe final do destino contra sua felicidade. O motorista abriu a porta da Mercedes preta, mas Gabriel dispensou a carona. Precisava caminhar, respirar o ar poluído da metrópole, sentir algo além da anestesia emocional que o dominava desde que saiu do consultório. As ruas movimentadas de São Paulo o engoliam enquanto ele caminhava sem destino, observando casais jovens empurrando carrinhos de bebê, crianças correndo pelos parques, famílias inteiras reunidas nos cafés da rua Oscar Freire. Quando finalmente chegou ao seu edifício residencial, o porteiro o cumprimentou com o respeito habitual, mas Gabriel mal respondeu. Subiu os 20 andares até sua cobertura em silêncio absoluto, observando os números dos pisos piscarem no display do elevador. Cada número que passava parecia marcar mais um degrau em direção à sua solidão. A porta da cobertura se abriu, revelando o apartamento que havia sido decorado por Isabela. Cada móvel, cada quadro, cada detalhe carregava a presença dela. O piano de cauda ainda guardava as partituras que ela costumava tocar nas tardes de domingo. A estante de livros mantinha organizados os romances que ela devorava antes de dormir. Gabriel caminhou até a varanda e se apoiou no guarda-corpo, contemplando a cidade que se estendia infinitamente abaixo dele. Foi então que escutou a voz vinda do apartamento ao lado. Uma discussão acalorada atravessava as paredes. Gabriel nunca havia prestado atenção nos vizinhos, sua rotina não permitia esse tipo de interação social. Mas agora, em meio ao seu desespero silencioso, as palavras chegavam até ele com clareza perturbadora. Eu não posso pagar mais, Sr. Roberto. Por favor, me dê mais uma semana. A voz feminina soava desesperada, carregada de uma vulnerabilidade que Gabriel reconheceu imediatamente. Era o mesmo tom que ele havia usado 3 horas antes, quando implorou ao médico que houvesse alguma solução para seu problema. Clara, você já deve 3 meses de aluguel. Não posso mais esperar. Ou você paga até sexta-feira, ou vou ter que pedir para desocupar o apartamento. A voz masculina era inflexível, sem qualquer traço de compaixão. Gabriel se afastou da varanda, mas as vozes continuavam chegando até ele. Curiosamente, começou a prestar atenção na conversa que se desenrolava do outro lado da parede. Descobriu que a vizinha se chamava Clara, que havia sido demitida da escola onde trabalhava como professora e que estava enfrentando dificuldades financeiras sérias. Havia algo na aflição daquela mulher que o tocava de forma inesperada. Após alguns minutos, escutou a porta do apartamento vizinho se fechar com um baque surdo.
Em seguida, um choro contido atravessou as paredes. Gabriel permaneceu imóvel, escutando aqueles soluços que pareciam ecoar sua própria dor. Duas pessoas, separadas por uma simples parede, enfrentando os próprios desesperos em silêncio. Uma ideia absurda começou a se formar na mente de Gabriel. Uma solução que poderia resolver dois problemas simultaneamente. Ele precisava de alguém que pudesse gerar seu filho. Ela precisava de dinheiro. A lógica era fria, calculista, mas perfeitamente viável. Gabriel havia construído seu império baseado em negociações estratégicas. Por que não aplicar a mesma mentalidade à sua vida pessoal? 15 minutos depois, Gabriel estava diante da porta do apartamento 2001, o coração disparado de uma forma que não sentia há anos. Respirou fundo, ajeitou o paletó e tocou a campainha. Passos hesitantes se aproximaram, seguidos pelo ruído da fechadura sendo aberta. A porta se entreabriu, revelando uma mulher de aproximadamente 30 anos, cabelos castanhos desalinhados, emoldurando um rosto que ainda trazia marcas de lágrimas recentes. Os olhos verdes dela demonstravam uma mistura de surpresa e receio ao ver o vizinho elegante parado em sua porta. Boa noite, eu sou Gabriel Monteiro, seu vizinho do apartamento ao lado. Ele estendeu a mão, notando como ela hesitou antes de cumprimentá-lo. Preciso conversar com a senhora sobre um assunto muito importante. Clara o observou em silêncio, claramente desconfiada. Gabriel vestia um terno que custava mais do que ela ganhava em 3 meses como professora. Os sapatos italianos reluziam sob a luz do corredor. O relógio no pulso dele provavelmente valia o mesmo que o carro usado que ela havia vendido no mês anterior para pagar algumas contas. O senhor quer entrar. Clara abriu mais a porta, revelando o apartamento modesto, mas impecavelmente organizado. Os móveis eram simples, mas havia livros espalhados por todos os cantos, plantas bem cuidadas nas janelas e fotografias de crianças sorridentes pregadas na geladeira, provavelmente seus ex-alunos. Gabriel entrou e foi direto ao ponto, como fazia em todas suas negociações empresariais. Clara, não pude deixar de escutar sua conversa com o proprietário. Sei que está passando por dificuldades financeiras. Ela corou, claramente constrangida por ter sua situação pessoal exposta para um estranho. Isso não é da sua conta, Sr. Monteiro. Tem razão, não é. Gabriel caminhou até a janela, observando as luzes da cidade. Mas talvez eu possa ajudá-la, em troca de um favor. Que tipo de favor? A desconfiança na voz dela era palpável. Gabriel se virou, encarando-a diretamente. Eu pago todas as suas dívidas, garanto sua estabilidade financeira pelos próximos 2 anos e ainda ofereço uma compensação adicional de R$ 500 mil. Ele fez uma pausa, deixando o valor ecoar no silêncio do apartamento. Se você aceitar ser a mãe do meu filho... O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara o encarou como se ele tivesse falado em uma língua estrangeira. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto processava a proposta absurda que acabara de escutar. O senhor está falando sério? A voz dela saiu como um sussurro. Completamente. Gabriel manteve o tom empresarial, como se estivesse negociando a compra de uma empresa. Eu preciso de um herdeiro, mas circunstâncias médicas tornam impossível que eu tenha filhos de forma natural. Você precisa de estabilidade financeira. É uma solução que beneficia ambas as partes. Clara se deixou cair na poltrona, passando as mãos pelo rosto. Isso é loucura completa. É uma proposta de negócios. Gabriel se aproximou, mas manteve uma distância respeitosa. Pense nisso, Clara. Você nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro. Poderia voltar a estudar, fazer uma pós-graduação, talvez abrir sua própria escola. O bebê seria criado com todas as condições possíveis.
E depois, o senhor simplesmente pegaria a criança e eu desapareceria da vida dela? Gabriel hesitou pela primeira vez desde que entrara no apartamento. Não havia pensado nos detalhes emocionais da proposta. Isso poderia ser negociado. Clara se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Gabriel podia ver o reflexo do rosto dela no vidro, a expressão dividida entre desespero e uma centelha de esperança. Eu preciso pensar. Ela se virou para encará-lo. Isso é uma decisão que vai mudar minha vida inteira. Claro. Gabriel tirou um cartão do bolso e o colocou sobre a mesa de centro. Meu número está aí. Você tem 48 horas para decidir. Ele caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair. Clara, eu sei que soa frio, calculista, mas garanto que seria tratada com todo o respeito e cuidado durante todo o processo. Não sou um monstro. Depois que Gabriel saiu, Clara permaneceu imóvel por longos minutos, segurando o cartão dele entre os dedos. Do outro lado da parede, Gabriel se servia de um uísque duplo, também perdido em pensamentos. Dois desconhecidos haviam acabado de alterar completamente o rumo de suas vidas com uma conversa de 15 minutos. O destino havia colocado duas pessoas desesperadas, cada uma com algo que a outra precisava, separadas apenas por uma parede de concreto. 46 horas depois, Clara estava diante do espelho do banheiro, observando seu reflexo pálido enquanto escovava os dentes pela terceira vez naquela manhã. O nervosismo havia transformado sua rotina em uma sequência de gestos repetitivos e sem sentido. Havia passado 2 noites em claro, revirando na cama estreita do seu apartamento, pesando cada palavra da proposta insana de Gabriel Monteiro. A pilha de contas em cima da mesa da cozinha parecia crescer a cada olhar. Aluguel, luz, água, cartão de crédito, financiamento do carro que já havia vendido. Os números vermelhos dançavam diante dos seus olhos como uma sentença de falência pessoal. Do outro lado, 500 mil reais mais todas as despesas pagas. Era dinheiro suficiente para recomeçar a vida, talvez fazer o mestrado em pedagogia que sempre sonhara, quem sabe abrir uma escolinha própria no futuro. Mas era um bebê, uma vida humana. 9 meses carregando uma criança que jamais poderia chamar de sua. A ideia a aterrorizava e a fascinava ao mesmo tempo. Clara sempre havia desejado ser mãe, mas aos 30 anos, solteira e desempregada, essa possibilidade parecia cada vez mais distante. Talvez fosse sua única chance de experimentar a maternidade, mesmo que temporariamente. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua irmã mais nova, Júlia, ligando de Campinas. Clara, você parece diferente. Aconteceu alguma coisa? A voz de Júlia carregava a preocupação habitual de irmã mais nova. E estou bem, Ju, só pensando em algumas mudanças na minha vida. Que tipo de mudanças? Você encontrou trabalho? Clara hesitou. Como explicar para a irmã que estava considerando ser barriga de aluguel para um milionário desconhecido? É complicado. Te conto depois. Após desligar, Clara vestiu o único vestido social que ainda tinha. Um azul marinho simples que havia comprado para as formaturas da escola onde trabalhava. Aplicou uma leve maquiagem, tentando disfarçar as olheiras, e caminhou até a porta do apartamento de Gabriel. Respirou fundo 3 vezes antes de tocar a campainha. A porta se abriu quase imediatamente, como se ele estivesse esperando do outro lado. Gabriel usava uma camisa branca impecável e calças sociais escuras. Havia algo diferente em sua expressão. Menos frieza empresarial, mais humanidade. Clara, entre, por favor. Ele se afastou, permitindo que ela entrasse na cobertura. O apartamento a deixou sem fôlego. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. A decoração era refinada, mas acolhedora. Sofás de couro creme, obras de arte nas paredes, um piano de cauda negro posicionado estrategicamente perto da varanda.
Havia fotos emolduradas sobre o aparador. Gabriel, mais jovem, ao lado de uma mulher loira de sorriso radiante. Sua esposa? Clara perguntou, observando a fotografia. Isabela. Ela morreu em um acidente de carro há 2 anos. A voz de Gabriel carregou uma dor que ele não conseguiu disfarçar completamente. Sinto muito. Clara se afastou da foto, constrangida por ter tocado em um assunto tão pessoal. Café? Gabriel caminhou em direção à cozinha gourmet, claramente tentando mudar de assunto. Obrigada. Clara o seguiu, impressionada com os eletrodomésticos de última geração e o balcão de mármore que refletia as luzes embutidas no teto. Enquanto Gabriel preparava o café em uma máquina italiana que custava mais que o salário mensal de um professor, Clara juntou coragem para falar. Eu aceito. As palavras saíram num sussurro, mas ele as escutou claramente. Gabriel parou de mexer o café, as costas tensas. Virou-se lentamente para encará-la. Tem certeza? Não, Clara riu nervosamente. Mas preciso tentar. Só tenho uma condição. Qual? Eu quero escolher o nome do bebê. E quero poder cantar para ele todas as noites, antes de dormir, durante toda a gravidez. Gabriel ficou em silêncio por alguns segundos, claramente não esperando esse tipo de pedido. Por quê? Porque se vou carregar essa criança por 9 meses, quero que ela saiba que foi amada desde o primeiro dia. Quero que minha voz seja a primeira coisa que ela reconheça no mundo. Clara se surpreendeu com a firmeza da própria voz. Está bem. Gabriel estendeu a mão para selar o acordo. Temos um contrato. As 2 semanas seguintes foram um turbilhão de consultas médicas, exames, advogados e papelada. Gabriel havia contratado a melhor equipe médica da cidade para acompanhar todo o processo. Clara se sentia como uma boneca sendo movimentada de um lugar para outro. Laboratórios para exames de sangue, clínicas para ultrassons, escritórios de advocacia para revisar contratos intermináveis. Doutor Henrique Castilho, o médico especialista em reprodução assistida, explicou todo o procedimento com paciência profissional. O processo de fertilização in vitro tem alta taxa de sucesso, especialmente considerando que ambos são jovens e saudáveis. Faremos a transferência do embrião na próxima semana. Durante essas consultas, Clara e Gabriel passaram horas sentados lado a lado em salas de espera, inicialmente em silêncio constrangedor, mas gradualmente começaram a conversar. Gabriel descobriu que Clara havia se formado em pedagogia pela USP com bolsa integral, que adorava literatura brasileira e que sonhava em escrever livros infantis. Clara soube que Gabriel havia construído sua empresa do zero, que tocava piano desde criança e que doava anonimamente para várias instituições de caridade. Por que você nunca quis ter filhos antes? Clara perguntou durante uma das esperas no consultório. Gabriel demorou para responder. Isabela e eu sempre adiávamos. Queríamos viajar primeiro, estabilizar a empresa, comprar a casa perfeita. Achávamos que tínhamos todo o tempo do mundo. Ele suspirou profundamente. Quando ela morreu, percebi que havia perdido não apenas minha esposa, mas também a chance de ter uma família. E agora? Agora sei que não posso mais adiar. Não é só sobre ter um herdeiro, Clara. É sobre continuidade. É sobre deixar algo de bom no mundo quando eu partir. Na noite anterior ao procedimento, Gabriel apareceu na porta de Clara com 2 sacolas de comida tailandesa. Pensei que talvez quisesse jantar comigo. Última refeição antes de... Ele não terminou a frase. Eles jantaram na pequena mesa da cozinha de Clara, compartilhando pad thai e conversando sobre assuntos triviais, filmes, livros, lugares que gostariam de conhecer. Havia uma intimidade estranha naquela situação. 2 pessoas que mal se conheciam, prestes a criar uma vida juntos. Gabriel, posso fazer uma pergunta pessoal?
Clara brincava com os palitinhos, evitando encará-lo. Pode. Você sente que está traindo a memória da sua esposa? A pergunta o pegou desprevenido. Gabriel ficou em silêncio por longos segundos, observando o reflexo da lua na janela da cozinha. No início, sim, sentia como se estivesse sendo desleal com Isabela, mas depois percebi que ela ficaria feliz em saber que não desisti de ser pai. Ele olhou diretamente para Clara. Isso não é sobre substituir o que tínhamos, é sobre honrar o amor que ela me ensinou. Ela parecia ser uma pessoa especial. Era. Isabela tinha essa capacidade de fazer qualquer pessoa se sentir especial. Ela teria adorado você. Clara sentiu um aperto no peito. Por alguns segundos, esqueceu que aquilo era apenas um acordo comercial. A forma como Gabriel falava sobre a esposa, a tristeza genuína em seus olhos, a vulnerabilidade que ele demonstrava, tudo isso tocava uma parte de Clara que ela havia tentado manter protegida. Não é só um bebê, Clara, Gabriel continuou, a voz carregada de emoção. É a minha última chance de recomeçar, de ter algo que seja verdadeiramente meu, que carregue um pedaço de quem eu sou. Clara estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dele. Vai dar certo, Gabriel. Eu prometo que vou cuidar bem do seu filho. Naquele momento, algo mudou entre eles. O contrato frio e calculista começou a ganhar contornos humanos. Clara não estava apenas vendendo seu útero por 9 meses. Estava compartilhando um sonho, participando da reconstrução da vida de um homem que havia perdido tudo. Quando Gabriel se levantou para ir embora, parou na porta e se virou para ela. Clara, obrigado. Não apenas por aceitar fazer isso, mas por tornar tudo isso mais humano. Depois que ele saiu, Clara permaneceu sentada à mesa, observando os restos do jantar tailandês. Em menos de 12 horas, estaria numa clínica fazendo um procedimento que poderia mudar sua vida para sempre. Colocou a mão sobre o ventre ainda vazio e sussurrou. Seja bem-vindo, pequeno. Sua jornada está apenas começando. Do outro lado da parede, Gabriel estava na varanda da cobertura, olhando as luzes da cidade e sentindo pela primeira vez em 2 anos uma centelha de esperança crescendo no peito. 2 semanas após o procedimento, Clara acordou com uma sensação estranha no estômago. Não era exatamente náusea, mas uma inquietude diferente, como se algo fundamental tivesse mudado em seu corpo durante a noite. Olhou para o relógio no criado mudo. 6:30 da manhã. Gabriel havia insistido que ela não precisava mais acordar cedo, que podia descansar o quanto quisesse, mas a ansiedade não a deixava dormir até mais tarde. O teste de gravidez estava guardado na gaveta do banheiro há 3 dias. Clara havia comprado 2, na verdade, porque não conseguia confiar em um resultado tão importante vindo de apenas um exame. Respirou fundo, pegou o primeiro teste e seguiu as instruções com mãos trêmulas. 3 minutos pareceram 3 horas enquanto ela caminhava de um lado para o outro no pequeno banheiro, evitando olhar para o visor. 2 linhas rosa bem definidas. Clara se sentou na beirada da banheira, segurando o teste como se fosse um tesouro frágil. Estava grávida, realmente grávida. Uma vida estava começando a se formar dentro dela, uma mistura dos genes de Gabriel com seus próprios. Por alguns minutos, esqueceu completamente que aquilo era um acordo comercial. Sentiu apenas a alegria primitiva e instintiva de uma mulher que acabara de descobrir que seria mãe. Fez o segundo teste para ter certeza absoluta. Mesmo resultado. Às 9 da manhã, tocou a campainha do apartamento de Gabriel. Ele abriu a porta ainda de roupão, cabelos desalinhados, claramente tendo acabado de acordar. Era a primeira vez que Clara o via fora do contexto empresarial, sem terno, sem a postura formal, apenas um homem comum numa manhã qualquer. Clara, aconteceu alguma coisa? A preocupação imediata na voz dele a tocou. Deu certo, Gabriel.
Ela estendeu o teste de gravidez, sorrindo pela primeira vez em semanas. Estou grávida. O rosto de Gabriel se transformou completamente. A expressão séria deu lugar a um sorriso genuíno que iluminou seus olhos castanhos. Ele pegou o teste das mãos dela, observando as duas linhas como se fossem a coisa mais bela que já havia visto. Meu Deus, Clara, é real. Ele a puxou para um abraço espontâneo, apertando-a contra o peito. Clara podia sentir o coração dele disparado através do tecido fino do roupão. Obrigado. Muito obrigado. Quando se separaram, ambos perceberam a intimidade inesperada do momento. Clara corou ligeiramente e Gabriel se afastou, passando a mão pelos cabelos numa tentativa de recuperar a compostura. Desculpe, eu me empolguei. Ele riu constrangido. Entre, por favor. Vamos celebrar com um café da manhã decente. A cozinha de Gabriel se transformou numa pequena festa improvisada. Ele preparou panquecas, frutas frescas, suco de laranja natural e café descafeinado para Clara. Havia uma leveza no ar, que nenhum dos dois havia sentido desde o início daquela jornada estranha. Preciso marcar uma consulta com o Dr. Henrique hoje mesmo. Gabriel estava claramente ansioso, já fazendo planos. E vamos ter que pensar em vitaminas pré-natais, uma dieta adequada, exercícios apropriados. Gabriel, relaxe. Clara riu, tocando o braço dele. Ainda estou de apenas 2 semanas. Temos tempo para organizar tudo. Você tem razão. É que nunca pensei que ficaria tão nervoso. Ele se sentou ao lado dela no balcão da cozinha. Como você está se sentindo? Algum sintoma? Ainda não. Talvez um pouco de cansaço, mas pode ser psicológico. Clara mordeu uma morango, saboreando a doçura. É estranho pensar que existe uma pessoinha crescendo aqui dentro. Ela colocou a mão sobre o ventre ainda plano. Gabriel observou o gesto e Clara percebeu algo mudando em sua expressão. Havia uma ternura ali que ela não havia visto antes, como se ele estivesse vendo não apenas a mulher que carregaria seu filho, mas a futura mãe da sua criança. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina inesperada. Gabriel insistiu que Clara se mudasse para o quarto de hóspedes da cobertura, por segurança e comodidade, ele dizia. Mas ambos sabiam que havia algo mais por trás dessa decisão. O apartamento era grande o suficiente para que mantivessem privacidade, mas pequeno o suficiente para que convivessem diariamente. Gabriel descobriu que Clara tinha o hábito de ler no sofá da sala todas as noites depois do jantar. Inicialmente, ele se trancava no escritório para trabalhar, mas gradualmente começou a aparecer na sala, primeiro apenas para buscar alguma coisa, depois sentando na poltrona para verificar e-mails no laptop, até que simplesmente passou a compartilhar aqueles momentos silenciosos com ela. O que está lendo? Gabriel perguntou numa dessas noites, observando Clara debruçada sobre um livro grosso. 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques. Já li 3 vezes, mas sempre descubro algo novo. Clara mostrou a capa surrada. E você, lê ficção? Leio, mas prefiro biografias. Gosto de entender como pessoas extraordinárias construíram suas vidas. Gabriel fechou o laptop e se acomodou melhor na poltrona. Talvez você possa me recomendar algo diferente. Posso, Clara sorriu, mas você tem que prometer que vai ler até o final, mesmo que pareça estranho no início. Foi assim que Gabriel se viu lendo Capitães da Areia, de Jorge Amado, enquanto Clara devorava a biografia de Steve Jobs que ele havia emprestado. Eles começaram a discutir os livros durante os jantares, comparando impressões e trocando perspectivas. Gabriel descobriu que Clara tinha uma forma única de enxergar o mundo, sempre encontrando humanidade e esperança, mesmo nas histórias mais sombrias. No final da 6ª semana de gravidez, Clara começou a sentir os primeiros enjoos matinais. Gabriel a encontrou uma manhã sentada no chão do banheiro, pálida e enjoada depois de vomitar. Clara, você está bem? Devo chamar o médico?
Ele se ajoelhou ao lado dela, genuinamente preocupado. É normal, Gabriel. Faz parte. Clara aceitou a toalha úmida que ele ofereceu. Dr. Henrique disse que é um bom sinal. Significa que os hormônios estão funcionando. Gabriel a ajudou a se levantar e a acompanhou até a cozinha, onde preparou chá de gengibre e torradas secas. Havia pesquisado sobre remédios naturais para enjoo matinal assim que Clara mencionou o sintoma. Você não precisa cuidar de mim, Gabriel. Não faz parte do nosso acordo. Clara disse isso, mas sua voz não carregava nenhuma frieza. Na verdade, ela estava tocada pela dedicação dele. Talvez não faça parte do contrato, mas faz parte de quem eu sou. Gabriel se sentou ao lado dela na mesa da cozinha. Além disso, você está carregando meu filho. É natural que eu queira que você esteja bem. Foi naquela noite que aconteceu o momento que mudaria tudo entre eles. Clara estava lendo no sofá quando sentiu uma pontada estranha no ventre. Não era dor, mas uma sensação diferente, como se algo se mexesse internamente. Colocou a mão sobre a barriga, tentando identificar o que havia sentido. Gabriel, que estava tocando piano, parou de tocar ao perceber a expressão dela. Algum problema? Não sei, senti algo estranho. Clara mantinha a mão sobre o ventre, concentrada. Gabriel se levantou do piano e caminhou até ela. Posso? Ele gesticulou em direção à barriga dela. Clara hesitou por um segundo, mas acabou concordando. Gabriel se ajoelhou diante do sofá e colocou a mão sobre a dela, ambos aguardando em silêncio. Depois de alguns minutos, Clara sentiu novamente uma sensação sutil, como se alguém fizesse cócegas por dentro. Aí, sentiu. Clara pressionou a mão de Gabriel com mais firmeza contra sua barriga. Gabriel ficou completamente imóvel, concentrado na sensação sob sua palma. Quando finalmente sentiu o movimento sutil, seus olhos se encheram de lágrimas. É ela, ele sussurrou, a voz embargada. É nossa filha se mexendo. Nossa filha? Clara percebeu que ele havia dito nossa, não minha. Gabriel também percebeu o deslize, mas não tentou corrigi-lo. Em vez disso, olhou diretamente nos olhos de Clara. Clara, posso confessar uma coisa? Claro. Quando propus esse acordo, eu pensava apenas em ter um herdeiro. Alguém que carregasse meu nome, que continuasse meu legado. Gabriel mantinha a mão sobre a barriga dela, sentindo os movimentos suaves do bebê. Mas agora eu me importo com você também. Com como você está se sentindo, se está feliz, se está confortável. Isso não deveria fazer parte do acordo, mas faz parte de quem isso se tornou. Clara sentiu o coração acelerar. Havia semanas que vinha negando para si mesma os sentimentos que cresciam em relação a Gabriel. A forma gentil como ele cuidava dela, as conversas noturnas sobre livros e sonhos, a maneira como seus olhos brilhavam quando falava sobre o bebê. Tudo isso havia criado uma intimidade que ia muito além de qualquer contrato. Gabriel, você está falando sério? Completamente. Ele se sentou no sofá ao lado dela, sem tirar a mão da barriga. Sei que é complicado, sei que não era isso que combinamos, mas não consigo fingir que você é apenas uma estranha que está carregando meu filho. Você se tornou parte da minha vida de uma forma que eu não esperava. Clara colocou a mão sobre a dele, entrelaçando os dedos. Eu também sinto isso, Gabriel. Tento fingir que é apenas um trabalho, mas não é. Quando sinto o bebê se mexer, penso em vocês dois. Quando acordo de manhã, a primeira coisa que faço é escutar você tocando piano. Quando você sorri, eu me sinto feliz, de uma forma que não deveria. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, absorvendo a confissão mútua. O bebê continuava se mexendo suavemente, como se aprovasse a conversa dos pais. O que fazemos agora? Clara perguntou. Não sei. Gabriel riu nervosamente.
Nunca estive numa situação assim. Você fala com ela todas as noites como havia pedido? Falo, canto também. Lá, Clara corou ligeiramente. Canto canções de ninar que minha mãe cantava para mim. Posso, posso escutar alguma vez? Naquela noite, pela primeira vez, Gabriel se sentou na cama ao lado de Clara, enquanto ela cantava para o bebê. Sua voz suave ecoava no quarto silencioso, e Gabriel sentia como se estivesse presenciando algo sagrado. Clara cantava como se realmente amasse aquela criança, como se ela fosse sua filha de verdade. Quando terminou a música, Gabriel sussurrou: "Ela tem sorte de ter você como mãe, mesmo que seja temporariamente." Clara olhou para ele, e no silêncio que se seguiu, ambos entenderam que nada mais seria temporário entre eles. A 12ª semana de gravidez trouxe mudanças visíveis no corpo de Clara. Sua barriga começava a se arredondar suavemente e ela precisou comprar roupas mais folgadas. Gabriel insistiu em acompanhá-la às compras, transformando aquela tarde num passeio que mais parecia um encontro entre namorados do que um acordo comercial entre duas pessoas. "Você tem certeza de que quer vir comigo? Pode ser entediante." Clara ajeitou a blusa nova diante do espelho da loja, observando como o tecido acomodava melhor sua silhueta em transformação. "Quero sim. Além disso, preciso aprender sobre essas coisas." Gabriel estava sentado numa poltrona da loja, observando-a com atenção. "Nunca acompanhei uma gravidez de perto." A vendedora, uma senhora simpática de cabelos grisalhos, se aproximou com mais algumas opções de roupas. "Seu marido tem bom gosto, querida. As peças que ele escolheu valorizam muito sua silhueta." Clara e Gabriel se entreolharam, nenhum dos dois corrigindo o mal-entendido da vendedora. Havia algo reconfortante em ser vista como um casal normal, fazendo compras para a esposa grávida. 3 dias depois, Gabriel recebeu um convite que o deixou ansioso. Um jantar de negócios com potenciais investidores japoneses, evento crucial para a expansão internacional da sua empresa. Eram homens conservadores, tradicionais, que valorizavam estabilidade familiar nos seus parceiros de negócios. "Clara, sei que é um pedido estranho, mas você toparia me acompanhar no jantar de amanhã?" Gabriel estava claramente nervoso ao fazer a pergunta. "Eu? Por quê?" Clara parou de folhear a revista que estava lendo. "Esses investidores valorizam homens casados, com família constituída. Se aparecesse com você, grávida, seria benéfico para o negócio." Gabriel se apressou em explicar. "Obviamente eu pagaria por um vestido adequado, sapatos, tudo o que precisar." Clara o observou em silêncio por alguns segundos. "Gabriel, você quer que eu finja ser sua esposa?" "Tecnicamente você estaria fingindo ser minha namorada grávida, o que não é mentira completa, considerando nossa situação atual." "Nossa situação atual." Clara arqueou uma sobrancelha, divertida com a escolha de palavras dele. Gabriel corou ligeiramente. "Você sabe o que quero dizer. Estamos próximos, mais próximos do que esperávamos quando fizemos o acordo." No dia seguinte, Clara se arrumava no quarto de hóspedes quando Gabriel bateu na porta. Ela abriu usando um vestido azul marinho que realçava discretamente sua barriga de grávida, cabelos presos num coque elegante, maquiagem suave, mas sofisticada. "Você está linda." Gabriel não conseguiu disfarçar a admiração na voz. "Mas falta uma coisa." Ele abriu uma pequena caixa de veludo, revelando um colar de pérolas delicadas. "Era da minha mãe. Ela adoraria saber que está sendo usado numa ocasião especial." Clara ficou sem palavras. Gabriel contornou-a e posicionou o colar em seu pescoço, os dedos dele roçando suavemente sua nuca enquanto fechava o fecho. O contato enviou arrepios pela espinha de Clara. "Pronto!" Gabriel se afastou para admirar o resultado. "Perfeita.
O restaurante era um dos mais exclusivos de São Paulo, com vista panorâmica da cidade e decoração minimalista japonesa. Gabriel apresentou Clara aos investidores como minha companheira Clara, deixando a interpretação em aberto. Sr. Tanaka, o líder do grupo, era um homem de aproximadamente 60 anos, postura impecável e olhar penetrante. Cumprimentou Clara com uma reverência respeitosa. É uma honra conhecê-la, senhora. Gabriel nos falou muito sobre vocês dois. Clara sorriu graciosamente entrando no papel. O prazer é meu, senhor Tanaka. Gabriel fica muito animado quando fala sobre os projetos de vocês. Durante o jantar, Clara se mostrou uma companheira perfeita. Conversou inteligentemente sobre cultura japonesa. Havia estudado sobre o assunto na tarde anterior. Fez perguntas interessantes sobre os negócios e demonstrou genuína admiração pela ética de trabalho japonesa. Gabriel a observava impressionado com sua capacidade de adaptação. Gabriel-san, você escolheu uma companheira muito sábia. Senhor Yamamoto, outro investidor, levantou o saque numa saudação. Uma mulher que entende negócios e família é um tesouro raro. Concordo completamente. Gabriel olhou para Clara com carinho genuíno. Ela trouxe muita luz para minha vida. Foi então que aconteceu o momento que mudaria tudo. Madame Suzuki, esposa de um dos investidores, uma mulher elegante, mas de expressão fria, havia observado Clara durante toda a noite com evidente desconfiança. De repente, se inclinou em direção ao grupo e fez a pergunta que Gabriel temia. Desculpem minha curiosidade, mas vocês são casados há quanto tempo? O silêncio na mesa foi instantâneo. Gabriel e Clara se entreolharam rapidamente, ambos calculando a melhor resposta. Na verdade, Gabriel começou, mas foi interrompido por Madame Suzuki. Porque me parece óbvio que ela é apenas uma barriga de aluguel, não é? A mulher sorriu friamente. Uma mulher contratada para gerar um herdeiro. É bastante comum entre homens ricos que perderam suas esposas. O constrangimento na mesa foi palpável. Clara sentiu o rosto queimar de humilhação. Os outros convidados baixaram os olhos, claramente desconfortáveis com a situação. Gabriel ficou tenso, os punhos cerrados sobre a mesa. Clara sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas se esforçou para manter a compostura. Era exatamente isso que ela era, uma barriga de aluguel contratada. Por que doía tanto ouvir a verdade? Foi então que Gabriel fez algo completamente inesperado. Levantou-se da cadeira, caminhou até Clara e, diante de todos os convidados, segurou sua mão e a trouxe até os lábios, beijando-a suavemente. Madame Suzuki, a senhora está completamente enganada. A voz de Gabriel era firme, controlada, mas carregada de emoção. Clara não é uma barriga de aluguel. Ela é a mãe do meu filho e a mulher que eu amo. O silêncio na mesa se aprofundou. Clara olhou para Gabriel completamente chocada. Ele havia dito que a amava, diante de estranhos, em público, sem hesitação. Gabriel continuou, ainda segurando a mão de Clara. Sei que nossa história pode parecer pouco convencional. Nos conhecemos como vizinhos. Ela estava passando por dificuldades. Eu estava sozinho depois de perder minha esposa. Mas o que cresceu entre nós é real. É amor verdadeiro. Senhor Tanaka observou a cena com interesse renovado. Gabriel-san, peço desculpas pelo comentário inadequado da Madame Suzuki. É evidente o carinho entre vocês. Não há necessidade de desculpas. Gabriel voltou a se sentar, mas manteve a mão de Clara entrelaçada na sua. Clara trouxe luz de volta à minha vida quando eu pensava que nunca mais seria feliz. Ela não é apenas a mãe do meu filho, ela é minha família. Madame Suzuki pareceu constrangida com a resposta, murmurando uma desculpa vaga. O resto do jantar transcorreu normalmente, mas Clara mal conseguiu se concentrar na conversa.
As palavras de Gabriel ecoavam em sua mente. A mulher que eu amo. Durante o trajeto de volta para casa, eles permaneceram em silêncio no banco traseiro do carro. Clara olhava pela janela, processando tudo o que havia acontecido. Gabriel a observava discretamente, claramente ansioso para conversar sobre o que havia dito. Clara, sobre o que eu falei no restaurante, Gabriel começou assim que entraram na cobertura. Você disse que me ama. Clara se virou para encará-lo diretamente, na frente de estranhos. Por quê? Gabriel suspirou profundamente, passando as mãos pelos cabelos. Porque é verdade. Eu sei que não era para acontecer, sei que complica tudo, mas eu me apaixonei por você, Clara. Gabriel, deixa eu terminar. Ele se aproximou dela, mas manteve uma distância respeitosa. Quando aquela mulher disse que você era apenas uma barriga de aluguel, eu senti uma raiva que não sentia há anos. Porque você não é isso para mim. Você é a mulher que canta para minha filha todas as noites, que discute livros comigo, que faz café da manhã especial quando estou estressado, que tornou minha casa um lar novamente. Clara sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso torna tudo muito complicado. Eu sei, mas não posso fingir que não sinto. Gabriel estendeu a mão, tocando suavemente o rosto dela. Clara, o que você sente por mim? Clara hesitou, mas decidiu ser honesta. Eu também me apaixonei por você, Gabriel. Tento fingir que é só hormônio da gravidez, mas não é. É real. Gabriel a puxou para um abraço e desta vez Clara não resistiu. Ficaram abraçados no meio da sala, processando a confissão mútua. E agora? Clara perguntou, a voz abafada contra o peito dele. Agora nos damos uma chance de ser felizes. Gabriel afastou-se ligeiramente para olhar nos olhos dela. Sei que nossa história começou de forma estranha, mas talvez o destino tenha seu próprio plano. Naquela noite, pela primeira vez desde que Clara se mudara para a cobertura, Gabriel a beijou de verdade. Um beijo suave, cheio de promessas e possibilidades. Quando se separaram, ambos sorriram como adolescentes descobrindo o primeiro amor. Amanhã vamos ter que redefinir nosso acordo. Clara brincou, ainda nos braços dele. Amanhã, Gabriel concordou. Hoje apenas vamos ser felizes. Do lado de fora, São Paulo brilhava na noite, testemunha silenciosa do nascimento de um amor que havia começado como um acordo comercial e se transformado em algo muito mais profundo e verdadeiro. As semanas seguintes à declaração de amor no restaurante trouxeram uma doçura inesperada para a vida de Gabriel e Clara. Eles redesenharam completamente a dinâmica da convivência, transformando o acordo comercial numa verdadeira parceria amorosa. Clara se mudou para o quarto principal, dividindo a cama king size com Gabriel, que descobriu o prazer simples de adormecer, ouvindo a respiração tranquila da mulher que amava. A 18ª semana de gravidez chegou com mudanças visíveis no corpo de Clara. Sua barriga estava definitivamente redonda e ela precisou renovar completamente o guarda-roupa. Gabriel fazia questão de acompanhá-la em todas as consultas médicas, segurando sua mão durante os ultrassons e fazendo perguntas detalhadas ao Dr. Henrique sobre cada aspecto do desenvolvimento do bebê. É uma menina, sem dúvida alguma. Doutor. Henrique apontou para a tela do ultrassom, mostrando as imagens em preto e branco. Está se desenvolvendo perfeitamente, peso e tamanho ideais para a idade gestacional. Gabriel apertou a mão de Clara, ambos observando fascinados as imagens da filha que crescia saudável. Ela é perfeita, Gabriel sussurrou, a voz embargada de emoção. Já pensaram em nomes? Dr. Henrique perguntou, enquanto limpava o gel da barriga de Clara. Aurora. Clara respondeu imediatamente. Sempre quis ter uma filha chamada Aurora. Gabriel sorriu,
lembrando-se da condição que Clara havia imposto no início: escolher o nome do bebê. Aurora Monteiro tem um som bonito. Mas nem tudo era perfeito no novo arranjo deles. Gabriel ainda enfrentava momentos de culpa intensa em relação à memória de Isabela. Algumas noites, Clara o encontrava na varanda, olhando as fotos da primeira esposa, perdido em pensamentos melancólicos. "Você sente que está traindo ela?" Clara perguntou numa dessas noites, sentando-se ao lado dele no balanço da varanda. "Às vezes." Gabriel suspirou, guardando a fotografia na carteira. "Isabela e eu planejávamos ter filhos. Ela teria sido uma mãe maravilhosa." "Tenho certeza de que sim." Clara colocou a mão sobre a dele. "Mas, Gabriel, você acha que ela gostaria de ver você infeliz para sempre?" "Não. Isabela sempre dizia que eu deveria encontrar o amor novamente se algo acontecesse com ela." Gabriel riu tristemente. "Ela até brincava dizendo que assombraria qualquer mulher que não me fizesse feliz." "Então talvez ela aprove nossa história." Clara apoiou a cabeça no ombro dele. "Uma história que começou estranha, mas se tornou linda." Gabriel beijou o topo da cabeça dela. "Talvez sim." A 20ª semana trouxe uma novidade que deixou Gabriel em pânico. Clara havia sido convidada para ser madrinha de casamento da irmã em Campinas. Seria um fim de semana inteiro longe dele, a primeira separação desde que assumiram o relacionamento. "Você tem certeza de que está bem dirigir até lá?" Gabriel verificava pela 5ª vez a pressão dos pneus do carro de Clara. "Gabriel, Campinas fica a 1h30 daqui. Não vou atravessar o país." Clara riu da preocupação excessiva dele. "Além disso, Júlia está louca para conhecer você. Falei tanto de você que ela acha que inventei um namorado." "Talvez eu devesse ir junto." "É casamento da minha irmã, não reunião de negócios. Relaxe." Clara se aproximou dele, ajeitando a gravata que ele usava para uma reunião importante. "Vou ficar bem. A Aurora vai ficar bem. Voltamos domingo à noite." Gabriel a beijou com intensidade, como se fosse uma despedida longa. "Vou sentir sua falta. Também vou sentir a sua." O fim de semana em Campinas foi exatamente o que Clara precisava. Júlia, 3 anos mais nova, a recebeu com abraços efusivos e 1000 perguntas sobre Gabriel. "Deixa eu ver se entendi. Você aceitou ser barriga de aluguel para um milionário desconhecido e acabou se apaixonando por ele." Júlia ajudava Clara a escolher o vestido para o casamento. "Isso só acontece em filme, Clara." "Pois é, mas aconteceu comigo." Clara experimentou um vestido rosa claro que valorizava sua barriga de grávida. "Gabriel é diferente de tudo que imaginei, Ju. Ele é gentil, atencioso, engraçado quando relaxa a pose de empresário. E ele realmente te ama ou é só conveniência?" Clara pensou na pergunta da irmã. No início talvez fosse conveniência para os dois. Mas agora é real. Ele cuida de mim como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. O casamento foi lindo. Realizado num sítio rústico nos arredores de Campinas. Clara chorou durante a cerimônia, hormônios da gravidez amplificando suas emoções. Durante a festa, dançou com o cunhado, contou histórias engraçadas sobre Gabriel para os parentes e se sentiu completamente feliz. Foi quando estava dançando uma música lenta que sentiu a primeira dor. Inicialmente, pensou que fosse apenas o cansaço do dia longo, mas a dor voltou 15 minutos depois, mais intensa. Clara se sentou numa cadeira, respirando profundamente e tentando não entrar em pânico. "Clara, você está bem? Está pálida." Júlia se aproximou preocupada. Acho que estou sentindo contrações." Clara segurou o braço da irmã com força quando outra onda de dor a atingiu. "Contrações? Mas você está de 20 semanas. É muito cedo." Júlia entrou em pânico imediatamente. "Vamos para o hospital, agora." O trajeto até o hospital de Campinas foi desesperador.
As contrações vinham em intervalos regulares, cada uma mais forte que a anterior. Clara tentava ligar para Gabriel, mas o telefone dele ia direto para a caixa postal. Ele estava na reunião de negócios. Por favor, não deixem nada acontecer com Aurora. Clara repetia como um mantra enquanto Júlia dirigia em velocidade máxima pelas ruas da cidade. No hospital, os médicos confirmaram o que Clara temia: trabalho de parto prematuro. O bebê tentava nascer com apenas 20 semanas de gestação, tempo insuficiente para sobrevivência fora do útero. Vamos administrar medicamentos para tentar parar as contrações. Dr. Silva, o obstetra de plantão, explicava o procedimento com urgência. A paciente precisa ficar em repouso absoluto e monitoramento constante. Clara foi internada imediatamente. Júlia finalmente conseguiu contato com Gabriel, que estava saindo da reunião quando recebeu a ligação histérica. Gabriel, Clara está no hospital em Campinas. Ela pode perder o bebê. Júlia mal conseguia falar entre os soluços. Gabriel sentiu o mundo desabar. Qual hospital? Estou indo agora. Hospital Municipal, por favor, venha rápido. Gabriel dirigiu até Campinas numa velocidade perigosa, o coração disparado e as mãos tremendo no volante. Durante todo o trajeto, repetia orações que havia esquecido desde a infância, barganhando com qualquer força superior que pudesse proteger Clara e Aurora. Chegou ao hospital 2 horas depois da internação de Clara. Encontrou-a no leito, pálida e assustada, conectada a diversos monitores que emitiam bips constantes. Gabriel. Clara estendeu a mão quando o viu entrar no quarto. Desculpa, eu não deveria ter viajado. Não fala bobagem. Gabriel segurou a mão dela com as 2 suas, beijando os dedos delicados. Como você está? Como está lá, Aurora? Os médicos conseguiram diminuir as contrações. Por enquanto, ela está segura. Clara tentava manter a calma, mas suas lágrimas denunciavam o medo. Mas preciso ficar de repouso absoluto pelos próximos dias. Gabriel puxou uma cadeira para perto da cama, determinado a não sair do lado dela. Vou ficar aqui com você. Não importa quanto tempo seja necessário. Os 3 dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. As contrações diminuíram gradualmente, mas não pararam completamente. Clara alternava entre momentos de esperança e crises de medo absoluto. Gabriel dormia na cadeira desconfortável do hospital, saindo apenas para tomar banho rápido no hotel próximo que Júlia havia reservado. Gabriel, preciso te falar uma coisa. Clara disse numa manhã, após uma noite particularmente difícil de contrações esporádicas. Pode falar. Se eu perder a Aurora, se algo der errado... Clara engoliu em seco. Você não vai me culpar, vai? Gabriel se levantou da cadeira e se sentou na beirada da cama, pegando o rosto de Clara entre as mãos. Clara, escuta bem o que vou te falar. Você não tem culpa de nada, absolutamente nada. Essas coisas acontecem, independente do que fazemos ou deixamos de fazer. Mas eu vim para o casamento, dancei e me cansei. E você tinha todo o direito de fazer isso. Você está grávida, não doente. Gabriel beijou a testa dela suavemente. Clara, eu te amo. Amo você, não apenas a Aurora. Se algo acontecer, e não vai acontecer, ainda vou amar você. Ainda vou querer estar ao seu lado. Clara chorou nos braços dele, liberando toda a tensão acumulada dos últimos dias. Eu te amo tanto, Gabriel. Tenho tanto medo de perder nossa filha. Não vamos perder. Aurora é forte como a mãe dela. Gabriel acariciou a barriga de Clara, sentindo os movimentos suaves do bebê. Ela está lutando para ficar conosco. No 4º dia, finalmente receberam a notícia que esperavam. As contrações haviam cessado completamente. O colo do útero voltara ao normal. E Aurora estava estável. Clara recebeu alta médica com recomendação de repouso relativo e acompanhamento semanal. Durante a viagem de volta para São Paulo, Gabriel dirigia devagar,
verificando constantemente se Clara estava confortável. Ela observava o perfil dele, notando as olheiras profundas e a tensão que ainda carregava nos ombros. "Gabriel, você está bem?" "Agora estou." Ele segurou a mão dela sobre o câmbio. "Nos últimos dias pensei que poderia perder vocês duas. Foi a pior sensação da minha vida. Mas não perdeu, estamos aqui, estamos bem, estão, e vou fazer de tudo para manter vocês seguras." Gabriel levou a mão dela aos lábios. "Clara, quero te fazer uma pergunta." "Que pergunta?" Gabriel parou o carro no acostamento da rodovia, ligou o pisca-alerta e se virou para ela. "Casa comigo." "O quê?" Clara pensou ter ouvido errado. "Casa comigo, Clara. Quero que sejamos uma família de verdade. Quero acordar ao seu lado todos os dias pelo resto da vida." Gabriel tinha lágrimas nos olhos. "Quase te perdi, quase perdi nossa filha. Não quero mais fingir que isso é temporário." Clara ficou em silêncio por alguns segundos, processando a proposta inesperada. "Gabriel, você tem certeza? Não é só o susto desses dias?" "Tenho absoluta certeza. Te amo, Clara. Amo a vida que construímos juntos. Amo a família que estamos formando." Gabriel segurou as duas mãos dela. "Então, o que me diz? Quer casar comigo?" Clara sorriu através das lágrimas, o coração transbordando de felicidade. "Sim, Gabriel, quero casar com você." Eles se beijaram ali mesmo, no acostamento da rodovia, selando o compromisso de transformar o acordo comercial mais estranho do mundo no casamento mais improvável e apaixonado que já existiu. 2 semanas após o pedido de casamento na rodovia, Clara estava organizando os últimos detalhes do casamento civil que aconteceria no cartório no dia seguinte. Haviam decidido por uma cerimônia simples, apenas com Júlia como testemunha de Clara e Ricardo, melhor amigo de Gabriel, como testemunha dele. A lua de mel seria adiada para depois do nascimento de Aurora, mas ambos estavam ansiosos para oficializar a união. Clara estava dobando o vestido branco simples que usaria na cerimônia quando sentiu uma dor familiar no baixo ventre. Parou imediatamente, respirando fundo e aguardando para ver se a sensação se repetiria. Aos 6 meses e meio de gravidez, qualquer dor a deixava em alerta desde o episódio em Campinas. A dor voltou 15 minutos depois, mais intensa. Clara olhou para o relógio, 2 da tarde. Gabriel estava numa reunião importante com investidores alemães, algo que havia sido reagendado 3 vezes e não podia mais ser adiado. Ela decidiu aguardar mais um pouco antes de entrar em pânico. Meia hora depois, as contrações estavam regulares e cada vez mais fortes. Clara tentou ligar para Gabriel, mas o telefone dele estava desligado. Procedimento padrão durante reuniões internacionais importantes. Ligou para a secretária dele, mas foi informada de que a reunião não poderia ser interrompida, exceto em caso de extrema emergência. "É uma emergência, Carla." Clara falou com a secretária, tentando manter a calma. "Estou tendo contrações. Preciso ir para o hospital agora." "Senhora Clara, vou tentar contatar o senhor Gabriel imediatamente. A senhora quer que eu chame uma ambulância?" "Não, vou chamar um táxi. Só avise Gabriel que estou indo para o hospital sírio-libanês." Clara pegou a bolsa já preparada para a maternidade. Gabriel havia insistido que ela ficasse pronta desde a 20ª semana e desceu até a portaria. O porteiro a ajudou a entrar no táxi, claramente preocupado ao ver o estado dela. Durante o trajeto ao hospital, as contrações se intensificaram dramaticamente. Clara tentava respirar, como havia aprendido no curso de preparação para o parto, mas o medo dominava seus pensamentos. Era muito cedo. Aurora tinha apenas 26 semanas. As chances de sobrevivência eram menores que ela gostaria de imaginar.
No hospital, foi imediatamente levada para o centro obstétrico. Dr. Henrique, que havia sido avisado pelo hospital, chegou 15 minutos depois, encontrando Clara já em trabalho de parto avançado. Clara, como está se sentindo? Dr. Henrique examinou rapidamente a situação. As contrações estão muito próximas. Vamos precisar nos preparar para o parto. Doutor, é muito cedo. A Aurora não vai conseguir. Clara não conseguiu terminar a frase. 26 semanas é prematuro, sim, mas temos excelente UTI neonatal aqui. Vamos fazer tudo o que for possível. Dr. Henrique se virou para a enfermeira. Preparem a sala de parto e avisem a neonatologia. Precisamos de uma equipe completa. Clara foi transferida para a sala de parto em meio a uma correria controlada de médicos e enfermeiras. Tentava manter a calma, mas o pânico crescia a cada contração. Onde estava Gabriel? Ele havia prometido que estaria sempre ao lado dela quando Aurora nascesse. A secretária de Gabriel finalmente conseguiu interromper a reunião com os alemães. Gabriel estava apresentando os números do último trimestre quando Carla entrou na sala de conferências, claramente agitada. Senhor Gabriel, preciso falar com o senhor urgentemente. Gabriel desculpou-se com os investidores e saiu da sala. O que aconteceu, Carla? A senhora Clara está no hospital. Ela está em trabalho de parto. Gabriel sentiu o sangue gelar nas veias. Que hospital? Sírio-libanês. Ela disse que as contrações começaram há 1 hora. Gabriel nem se despediu dos investidores alemães. Pegou as chaves do carro e saiu correndo do prédio, deixando Ricardo para explicar a situação e remarcar a reunião. Durante o trajeto até o hospital, dirigiu como um louco, rezando para chegar a tempo. Chegou ao hospital 30 minutos depois de Clara ter sido internada. Correu até a recepção ofegante e desesperado. Minha esposa, Clara Monteiro, está em trabalho de parto. Onde ela está? A recepcionista verificou o sistema. Senhor, ela está no centro obstétrico, 5º andar. Mas o senhor não pode subir agora. Ela está no meio do procedimento. Como assim não posso subir? Eu sou o pai da criança. Gabriel elevou a voz, atraindo olhares curiosos no saguão. Senhor, vou chamar alguém para explicar a situação. A recepcionista fez uma ligação interna. 5 minutos depois, uma enfermeira desceu para falar com Gabriel. Senhor Monteiro, sou Ana, enfermeira obstétrica. Sua esposa está bem, mas o trabalho de parto está muito avançado. O bebê vai nascer nas próximas horas. Posso vê-la? Claro, vamos subir. Gabriel foi levado até a área de preparação do centro obstétrico, onde teve que vestir roupas esterilizadas. Suas mãos tremiam enquanto colocava a touca e o avental azul. Quando finalmente entrou na sala de parto, encontrou Clara no meio de uma contração intensa. Ela estava suando, agarrada às barras laterais da cama, respirando com dificuldade. Ao vê-lo, seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. Gabriel, você veio? Clara estendeu a mão para ele. Gabriel correu até a cama, pegou a mão dela e a beijou. Claro que vim. Desculpe ter demorado. Como você está? Com medo. É muito cedo, Gabriel. A Aurora é muito pequena ainda. Ela vai ficar bem. Nossa filha é forte. Gabriel acariciou o rosto suado de Clara. Estou aqui agora. Não vou sair do seu lado. Dr. Henrique se aproximou da cabeceira da cama. Gabriel, que bom que chegou. Clara está indo muito bem. Mas precisamos nos preparar para algumas complicações. O bebê vai nascer prematuro, então teremos uma equipe da neonatologia esperando. Que tipo de complicações? Gabriel perguntou, ainda segurando a mão de Clara. Problemas respiratórios são os mais comuns. Bebês de 26 semanas frequentemente precisam de suporte ventilatório, mas nosso equipamento é de primeira linha. Nas 2 horas seguintes, Gabriel viveu os momentos mais intensos da sua vida. Segurou a mão de Clara através de cada contração.
Sussurrou palavras de encorajamento no ouvido dela, secou seu suor com toalhas úmidas. A cada momento que passava, sentia-se mais conectado não apenas com Clara, mas com a criança que estava para nascer. Estou vendo a cabeça, doutor. Henrique anunciou visivelmente aliviado. Clara, na próxima contração, faça força com tudo que tem. Clara apertou a mão de Gabriel com força descomunal e fez o último esforço. Aurora nasceu às 18h42, pesando apenas 1,3 kg, mas chorando com força surpreendente para o tamanho. Ela está respirando! Uma das neonatologistas anunciou enquanto examinava rapidamente o bebê. É um bom sinal. Gabriel mal teve tempo de ver a filha antes dela ser levada para a UTI neonatal. Era tão pequena que cabia na palma da mão do médico, mas estava viva e lutando. Sentiu uma emoção indescritível, mistura de alegria, medo, amor e responsabilidade. Ela é perfeita. Gabriel beijou Clara na testa. Pequena, mas perfeita. Posso vê-la? Clara estava exausta, mas ansiosa. Em algumas horas, quando ela estiver estabilizada na UTI. Dr. Henrique finalizava os procedimentos pós-parto. Por enquanto, você precisa descansar. Foi um parto difícil. Gabriel permaneceu ao lado de Clara enquanto ela dormia, observando seu rosto pacífico depois de horas de dor. Pela janela do quarto, via as luzes de São Paulo acendendo na noite que chegava. Sua filha havia nascido. Ela estava viva, lutando numa incubadora alguns andares abaixo. Quando Clara acordou 2 horas depois, Gabriel estava segurando uma fotografia Polaroid. A enfermeira trouxe. Ele mostrou a foto de Aurora na incubadora, minúscula, mas visivelmente ativa. Ela está mexendo as perninhas. Os médicos estão otimistas. Clara pegou a foto com mãos trêmulas, observando a filha pela primeira vez. Ela é linda, Gabriel. Pequenininha, mas linda. Igual a mãe. Gabriel se sentou na beirada da cama. Clara, obrigado. Por quê? Por me dar a família que eu pensei que nunca teria. Por transformar minha vida. Por me ensinar a amar novamente. Gabriel tinha lágrimas nos olhos. Você me salvou, Clara. Nós nos salvamos. Clara tocou o rosto dele. E agora temos Aurora para cuidar. Sobre isso, Gabriel hesitou. O médico disse que ela vai precisar ficar internada por pelo menos 2 meses. Quer adiar o casamento? Clara o olhou com determinação. De jeito nenhum. Vamos casar amanhã como planejado. Aurora precisa saber que tem pais casados quando sair da UTI. Gabriel sorriu, admirando a força da mulher que havia se tornado sua companheira de vida. Então vamos casar amanhã. Naquela noite, enquanto Clara descansava, Gabriel desceu até a UTI neonatal para conhecer a filha de perto. Aurora estava numa incubadora transparente, conectada a diversos aparelhos, mas seus olhos estavam abertos e ela parecia observar o mundo ao redor com curiosidade. Oi, Aurora. Eu sou seu papai. Gabriel sussurrou, tocando o vidro da incubadora. Sua mamãe está descansando lá em cima. Amanhã nós vamos nos casar e nos tornar uma família oficial. Aurora moveu ligeiramente a cabeça na direção da voz do pai, como se o reconhecesse. Gabriel sentiu o coração transbordar de amor por aquela criaturinha minúscula que havia mudado completamente sua vida. 5 dias após o nascimento de Aurora, Gabriel e Clara finalmente se casaram numa cerimônia íntima no próprio hospital. O capelão do sírio-libanês concordou em realizar a cerimônia no jardim interno da instituição, permitindo que Clara não se afastasse muito da filha que ainda lutava na UTI neonatal. Clara usava um vestido branco simples, que Júlia havia trazido de Campinas, flores no cabelo e o colar de pérolas da mãe de Gabriel. Mesmo pálida e ainda se recuperando do parto, estava radiante.
Gabriel vestia um terno escuro, nervoso como qualquer noivo, mas com os olhos brilhando de felicidade. Gabriel Monteiro aceita Clara como sua esposa, promete amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. O capelão sorria, tocado pela história do casal. Aceito. Gabriel segurou as mãos de Clara, olhando diretamente em seus olhos. Clara, quando nos conhecemos, eu pensava que estava contratando apenas uma barriga de aluguel, mas você me deu muito mais que um filho. Você me devolveu a capacidade de amar. Clara sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Gabriel, você transformou minha vida. Me deu uma família, um propósito, um amor que eu nem sabia que existia. Júlia e Ricardo serviram como testemunhas, ambos emocionados com a cerimônia singela, mas cheia de significado. Quando o capelão os declarou marido e mulher, Gabriel beijou Clara com toda a ternura do mundo. Agora somos uma família oficial, Gabriel sussurrou contra os lábios dela. A Aurora vai ficar tão feliz quando souber. Clara riu através das lágrimas. Após a cerimônia, foram direto para a UTI neonatal visitar a filha. A Aurora estava visivelmente mais forte que na semana anterior. Os médicos haviam conseguido reduzir o suporte ventilatório e ela já conseguia respirar por períodos mais longos sem assistência. Oi, Aurora. Mamãe e papai se casaram hoje. Clara tocou suavemente a mãozinha da filha através da abertura da incubadora. Quando você crescer, vamos contar como nossa história começou estranha, mas virou linda. Gabriel observava esposa e filha com o coração transbordando. 2 semanas antes, estava na UTI temendo perder ambas. Agora, eram uma família legal, e Aurora mostrava sinais claros de melhora. Senhor e senhora Monteiro? Doutora Patrícia, a neonatologista responsável, se aproximou com um prontuário na mão. Tenho boas notícias sobre Aurora. Clara e Gabriel se viraram imediatamente, ansiosos. O peso dela aumentou para 1,4 kg. Os pulmões estão se desenvolvendo bem e conseguimos retirar o tubo de alimentação. Ela já consegue sugar o leite materno. Doutora Patrícia sorriu. São progressos excelentes para apenas 5 dias de vida. Isso significa que ela vai ficar bem? Gabriel perguntou. O prognóstico é muito positivo. Claro que ainda temos algumas semanas pela frente, mas Aurora está sendo uma guerreira. A médica fez anotações no prontuário. Clara, você gostaria de tentar amamentar hoje? Clara quase chorou de emoção. Posso mesmo? Claro, vamos preparar tudo. Nas semanas seguintes, Clara e Gabriel estabeleceram uma rotina dividida entre casa e hospital. Clara passava manhãs inteiras na UTI, conversando com Aurora, cantando as mesmas canções de ninar que entoava durante a gravidez e amamentando nos horários permitidos pelos médicos. Gabriel reorganizou completamente sua agenda de trabalho para passar as tardes no hospital. Descobriu que podia comandar a empresa remotamente e delegou várias responsabilidades para Ricardo, que assumiu o papel de vice-presidente. Aurora, papai fechou um contrato muito importante hoje. Gabriel contava para a filha durante uma das visitas vespertinas. Quando você crescer, vai poder estudar na melhor universidade do mundo. Clara observava o marido conversando seriamente com o bebê e se emocionava a cada vez. Gabriel havia se transformado completamente desde que Aurora nasceu. O empresário frio e calculista desapareceu, dando lugar a um pai dedicado que cancelava reuniões para não perder o horário de visita à filha. Você sabia que seu papai lê relatórios financeiros para você? Clara brincou com Gabriel numa dessas tardes. A Aurora vai ser a única criança de 3 semanas que entende de mercado de ações. Estou preparando ela para assumir a empresa. Gabriel riu. Nunca é cedo demais para começar a educação empresarial. Primeiro ela precisa aprender a andar, Gabriel. Na 6ª semana de vida de Aurora, finalmente chegou o dia que todos esperavam, a alta médica. Aurora havia atingido 2,5 kg, conseguia mamar normalmente
respirava sem assistência e todos os exames mostravam desenvolvimento saudável. Estão prontos para levar a Aurora para casa? Doutora Patrícia perguntou enquanto Clara vestia a filha com a primeira roupinha de verdade. Um macacão rosa claro que Gabriel havia comprado no shopping. Mais que prontos. Clara segurava a Aurora no colo, ainda impressionada com o quanto ela havia crescido. Não acredito que finalmente vamos para casa juntas. Gabriel carregava a cadeirinha do carro e uma sacola cheia de medicamentos, instruções médicas e números de emergência. Estava visivelmente nervoso com a responsabilidade de cuidar de Aurora em casa. Clara, você tem certeza de que sabemos o que estamos fazendo? Gabriel verificou pela terceira vez se a cadeirinha estava corretamente instalada no carro. Ninguém sabe o que está fazendo quando leva o primeiro filho para casa, Gabriel. A gente aprende no dia a dia. Clara acomodou Aurora na cadeirinha, beijando sua testinha. Ela vai ficar bem, somos uma boa equipe. O primeiro mês de Aurora em casa foi uma mistura de alegria absoluta e cansaço extremo. Gabriel descobriu que bebês não respeitam horários comerciais. Aurora acordava de madrugada, precisava ser trocada a cada 2 horas e chorava sempre que tinha fome, desconforto ou simplesmente vontade de colo. Clara, ela está chorando de novo. Gabriel apareceu no quarto às 3 da manhã, carregando Aurora no colo. Já troquei a fralda, já tentei dar mamadeira, não sei mais o que fazer. Clara pegou a filha e imediatamente começou a cantarolar baixinho a canção de ninar que cantava durante a gravidez. Aurora se acalmou quase instantaneamente, reconhecendo a voz da mãe. É incrível como ela te reconhece. Gabriel se sentou na cama ao lado das duas. Você tem um dom natural para isso. É instinto materno. Clara acariciava os cabelos finos de Aurora. Além disso, conversamos durante 9 meses. Ela conhece minha voz. Gabriel observava esposa e filha no silêncio da madrugada, sentindo uma paz que nunca havia experimentado. A cobertura, que por 2 anos havia sido um mausoléu silencioso, cheio de memórias de Isabela, agora estava viva novamente com risos, choros, conversas sussurradas e canções de ninar. Clara, posso confessar uma coisa? Gabriel deitou na cama, puxando Clara e Aurora para perto dele. Claro. Quando propus aquele acordo maluco, eu achava que queria apenas um herdeiro. Alguém para continuar meu nome, minha empresa. Gabriel beijou o topo da cabeça de Aurora. Mas agora percebo que o que eu realmente queria era uma família. Era amor. Era você duas. Clara se aninhou no braço de Gabriel, Aurora dormindo tranquilamente entre eles. E eu achava que estava aceitando apenas por dinheiro, que seria fácil entregar o bebê e seguir minha vida. Ela olhou para Aurora dormindo. Não imaginava que me apaixonaria por vocês dois. Não somos mais os mesmos de 6 meses atrás, Gabriel refletiu. Aurora mudou tudo. Para melhor. Clara completou. Naquela madrugada silenciosa, com a Aurora dormindo entre eles e São Paulo brilhando através das janelas panorâmicas, Gabriel e Clara entenderam que haviam construído algo muito raro. Uma família nascida do improvável, temperada pelas dificuldades e fortalecida pelo amor verdadeiro que cresceu onde ninguém esperava que crescesse. 2 anos depois, Aurora corria pela cobertura com suas perninhas gordinhas, rindo, enquanto Gabriel fingia persegui-la pelo corredor. A menina havia se tornado uma criança saudável e vibrante, com os olhos castanhos do pai e o sorriso doce da mãe. Seus cabelos castanhos claros formavam cachinhos que dançavam enquanto ela corria, enchendo a casa com uma alegria contagiante. Papai, me pega! Aurora gritava entre risadas, escondendo-se atrás do sofá da sala. Gabriel fingiu procurá-la por toda parte. Onde será que a Aurora foi? Não consigo encontrá-la em lugar nenhum.
Clara observava a cena da cozinha, sorrindo enquanto preparava o café da manhã. A rotina deles havia se estabelecido perfeitamente. Gabriel trabalhava meio período no escritório. Clara havia voltado a dar aulas particulares e ambos se dedicavam integralmente à educação e felicidade de Aurora. Aurora, venha tomar café. Clara chamou, colocando a papinha de frutas no pratinho especial da filha. A menina correu até a cadeirinha, subindo com a agilidade típica de criança de 2 anos. Gabriel se sentou ao lado dela, ajudando-a a comer enquanto Clara servia café para os dois. Papai, hoje vou na escola? Aurora perguntou, lambuzando o rosto com banana amassada. Hoje é sábado, princesa. Amanhã você vai para a escolinha. Gabriel limpou o rostinho dela com carinho. Hoje vamos ao parque. Clara se sentou à mesa com eles, observando aquela cena que havia se tornado sua realidade favorita. Era incrível pensar que tudo havia começado com um acordo comercial frio e se transformado naquela família calorosa e feliz. Gabriel, chegou uma carta interessante hoje. Clara mostrou um envelope elegante. É da Fundação Esperança. Gabriel abriu a correspondência lendo rapidamente. Eles querem me homenagear como filantropo do ano, pelos projetos de educação infantil que financiamos. Você vai aceitar? Acho que sim. É uma causa importante. Gabriel sorriu. Aliás, tenho uma surpresa para vocês duas. Que surpresa! Aurora bateu palminhas, adorando novidades. Gabriel se levantou e trouxe uma pasta da sala. Lembram da escola que Clara sempre sonhou em ter? Aquela escolinha própria que ela mencionou no início? Clara arregalou os olhos. Gabriel, você não fez o que estou pensando. Comprei o terreno na Vila Madalena. 50 metros quadrados, perfeito para uma escola infantil. Gabriel abriu as plantas arquitetônicas. Pensei que poderíamos construir juntos, você como diretora pedagógica, eu cuidando da parte administrativa. Clara ficou sem palavras, observando os desenhos detalhados de salas coloridas, parquinho, biblioteca infantil. Era exatamente como ela sempre havia imaginado. Gabriel, isso é incrível. Clara se jogou nos braços dele. Mas deve ter custado uma fortuna. Digamos que nossa filha vai precisar de um bom investimento na educação mesmo. Gabriel a girou no ar. Além disso, quero que Aurora cresça vendo a mãe realizar seus sonhos. Aurora começou a bater palmas, contagiada pela alegria dos pais, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Naquela tarde, os três foram ao terreno que Gabriel havia comprado. Era um espaço ensolarado, com árvores maduras e uma casa antiga que poderia ser reformada para se tornar a escola dos sonhos de Clara. Aqui vai ser o parquinho. Clara caminhava pelo terreno, imaginando cada detalhe. Ali, a horta onde as crianças vão aprender sobre plantas, e naquela área, uma biblioteca ao ar livre. Aurora corria pelo gramado, perseguindo borboletas e descobrindo flores. Gabriel a seguia de perto, garantindo que ela não se machucasse, enquanto observava Clara planejar seu futuro projeto. Papai, aqui é nossa casa nova? Aurora perguntou, apontando para a construção. Não, princesa, aqui vai ser a escola da mamãe. Um lugar onde crianças como você vão brincar e aprender coisas novas. Gabriel explicou pacientemente. Posso brincar aqui também? Claro que pode. Você vai ser a primeira aluna da escola da mamãe. No caminho de volta para casa, Aurora adormeceu no banco traseiro do carro. Gabriel e Clara conversavam baixinho para não acordá-la. Não acredito que você fez isso por mim. Clara segurava a mão dele sobre o câmbio. Fiz por nós, pela nossa família. Gabriel beijou a mão dela. Clara, você me deu uma filha maravilhosa, transformou minha vida completamente. É o mínimo que posso fazer. Sabe o que é mais incrível nessa história toda? Clara olhava pela janela as luzes da cidade. É que começou com a gente pensando apenas em nós mesmos. Você queria um herdeiro, eu precisava de dinheiro. E hoje?
Hoje somos uma família de verdade. A Aurora tem pais que se amam, que trabalham juntos, que construíram algo bonito. Clara sorriu. Às vezes o destino sabe exatamente o que está fazendo. Naquela noite, depois de colocar a Aurora para dormir, Gabriel e Clara se sentaram na varanda da cobertura, observando São Paulo iluminada abaixo deles. Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Clara estava aninhada nos braços dele. Sempre. Você sente falta de como as coisas eram antes? Quando você era apenas um empresário solteiro, sem responsabilidades familiares? Gabriel pensou por alguns segundos antes de responder. Não, nem por um segundo. Ele apertou Clara mais perto. Clara, antes de vocês, eu existia, mas não vivia. Trabalhava, ganhava dinheiro, mas não tinha propósito real. E agora? Agora acordo todos os dias sabendo exatamente por que estou aqui. Para cuidar de vocês duas, para construir memórias felizes, para ser o melhor marido e pai que posso ser. Gabriel beijou o topo da cabeça dela. Vocês me salvaram, Clara. Nós nos salvamos mutuamente. Do quarto de Aurora, chegou até eles a voz sonolenta da menina chamando mamãe, papai. Eles correram para ver o que ela queria. Aurora estava sentada no berço, esfregando os olhinhos. Eu te amo, mamãe. Eu te amo, papai. A menina disse com a sinceridade pura de uma criança de 2 anos. Gabriel e Clara se entreolharam, corações transbordando. Era nesses momentos simples que percebiam como haviam construído algo extraordinário a partir de uma proposta absurda. Nós também te amamos, Aurora, mais que tudo no mundo. Clara beijou a filha, colocando-a de volta na cama. Enquanto Aurora voltava a dormir, Gabriel sussurrou para Clara. Às vezes, eu olho para a nossa vida e não acredito que é real. Parece que estou vivendo um sonho. Se for um sonho, espero nunca acordar. Clara respondeu, selando com um beijo suave o amor que havia nascido do improvável e se tornado a coisa mais verdadeira de suas vidas. Do lado de fora, São Paulo continuava sua vida noturna agitada, mas dentro da cobertura, uma família dormia em paz, protegida pelo amor que havia transformado um contrato comercial na história mais bonita que já haviam vivido.